Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bendito, o canal que fala fácil para você entender as verdades da Palavra de Deus. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de estudos que nós denominamos Eles Ainda Falam. É uma série de estudos sobre os profetas chamados profetas menores. Estudar esses livros, os livros desses profetas, é muito, mas muito relevante para os dias que nós estamos vivendo. E é bom esclarecer aqui que eles não são chamados profetas menores porque eles são menos importantes, mas sim porque eles escreveram mensagens menores, mensagens mais resumidas. Mas por que a gente deve estudar esses livros dos profetas menores? Por uma razão, no mínimo, curiosa. Você vai ver que tudo que está escrito nestes 12 livros é muito atual. Parece até que eles estão vivendo no meio de nós, mesmo tendo vivido há mais de 2.500 anos atrás. Deus falou através deles sobre assuntos que ainda hoje são questões mal resolvidas nas famílias, nas igrejas e até nas sociedades, nas nações. São profecias que nós chamamos de profecias atemporais. A gente costuma dizer que as profecias desses profetas são mais atuais do que o jornal de amanhã, para você ter uma ideia do quanto elas são relevantes e atuais. Por isso que é tão necessário, de tempos em tempos, a gente voltar a estudar esses livros que às vezes são muito mal interpretados ou até mesmo ignorados por muitos cristãos, que por não entenderem o contexto ou a essência do que está sendo passado, simplesmente ignoram. É muitas vezes ignorado por pregadores que acabam pregando só em textinhos isolados e até por comentaristas, que deveriam ser aquelas pessoas que esclarecem melhor para nós os detalhes dessas profecias. Enfim. E o nosso compromisso aqui, no canal Bendito, é passar para você esse conteúdo com simplicidade, para que você entenda, e também com fidelidade, com aquela fidelidade, gente, que a palavra de Deus requer de cada um de nós. E o nosso objetivo é que, uma vez que você compreenda bem a mensagem, você possa aplicar esta mensagem imediatamente na sua vida, de acordo com a sua necessidade, porque eu tenho certeza que ao longo desses estudos Deus vai ministrar coisas maravilhosas no seu coração. E outra coisa muito importante é você pensar em pessoas com quem você possa compartilhar este conteúdo. Eu tenho dito aqui que aquilo que é bênção para você deve ser compartilhado para abençoar outras pessoas também, ok? Então, compartilha. E hoje, para efeitos de introdução, nós vamos ver os 12 livros de um modo panorâmico, para a gente conhecer a ou as peculiaridades de cada um deles. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa visão panorâmica que a gente vai passar aqui agora, tá? E nos próximos vídeos, então, nós vamos estudar e contextualizar cada um desses livros, repito, para que você possa aplicar esta mensagem imediatamente na sua vida e de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá? Começando pelo profeta Oséias. O nome dele significa salvação. Esse livro, ele marca um novo estágio na profecia hebraica, porque ele é o primeiro, ou pelo menos um dos primeiros profetas, a registrar as suas profecias de uma forma escrita. O livro de Oséias é considerado por alguns como o livro mais estranho da Bíblia. E outros já acham que ele é o mais difícil dos livros proféticos. Enfim, é um livro que fala sobre adultério espiritual, que é o tema do nosso próximo vídeo, que nós vamos começar estudando o livro de Oséias. E que mostra também, além da questão do adultério espiritual, a importância do arrependimento, certo? Depois vem o profeta Joel. Joel significa Jeová é Deus. Se tivesse jornal no tempo de Joel, é capaz que a notícia, a manchete do jornal seria: gafanhotos invadem a terra.
Ou nação enfrenta grave crise econômica. Ou ainda, fim da seca ainda parece estar longe. Essa era a mensagem do profeta Joel ao povo da sua época. Parece uma mensagem da semana passada, não é mesmo? Mas foi aquilo que Deus colocou no coração dele para ele falar sobre os acontecimentos da sua época, que não são muito diferentes da nossa época também. Depois, nós temos o profeta Amós. Amós significa carregador de fardos. Se Amós viesse, aliás, para o nosso mundo, ele se sentiria em casa, porque ele viveu numa época muito parecida com a nossa, quando a sociedade estava passando por transformações assim radicais. Mas Amós, ele era um homem de Deus, que pregava uma mensagem rigorosa para um povo que vivia uma vida de luxo e lazer assim desmedidos, para quem ele entregava uma mensagem de Deus com muito comprometimento. Na sequência, nós temos o profeta Obadias. Obadias quer dizer servo do Senhor. Nós não sabemos nada sobre Obadias. Ele escreveu o menor livro do Antigo Testamento e que traz uma lição preciosa sobre o mal causado pelos longos conflitos familiares e de como as pessoas, mais cedo ou mais tarde, sofrem pela forma como elas tratam as outras, a famosa lei da semeadura. Depois vem o profeta Jonas. Jonas significa pombo ou pomba. O livro de Jonas está entre os 3 livros do Antigo Testamento que Satanás mais odeia. O primeiro é o livro de Gênesis, porque prediz a vinda de Jesus Cristo ao mundo. O segundo é o livro de Daniel, que prediz a volta de Cristo em glória, vitorioso. E o terceiro é o livro de Jonas, porque prediz simbolicamente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, conforme o próprio Jesus mencionou lá em Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante. A maioria das pessoas conhece tão bem o livro de Jonas que estudar esse livro parece chover no molhado. Mas é importante frisar aqui que o livro de Jonas é mais do que uma história do profeta que foi engolido por um grande peixe. O grande peixe é mencionado somente 4 vezes no livro. Também não é um livro sobre uma grande cidade pecadora. Nínive é mencionada apenas 8 vezes no livro. E também não é um livro sobre um profeta desobediente. Jonas é mencionado 18 vezes nos 4 capítulos do livro. O livro de Jonas é um livro sobre Deus. Este sim é mencionado 36 vezes nos 4 capítulos, que são capítulos curtos. E que, se fosse retirado o nome de Deus do livro, ou a ação de Deus do livro, a história de Jonas perderia totalmente o sentido. Uns dizem que o livro de Jonas é uma alegoria, outros dizem que é um livro mitológico, mas nós não hesitamos em afirmar que a história de Jonas é literal, é um fato e não uma ficção e muito menos uma fábula, ok? O próximo livro é o do profeta Miqueias. Miqueias significa ninguém é semelhante a Jeová. Também não sabemos nada sobre ele, além do que está escrito no primeiro versículo do seu livro. Jan Stanley disse que o livro de Miqueias contém uma das mais sublimes e emocionantes declarações da religião espiritual contidas no Antigo Testamento. Tá aí o grande valor do livro de Miqueias. O 7º profeta é Naum. Naum significa compaixão ou consolo. O livro de Naum focaliza apenas um tema, que é a destruição de Nínive. Aquela Nínive que havia se convertido com a pregação do profeta Jonas 150 anos antes. Uma pena, né? Mas essa é a essência do livro de Naum. O nosso próximo profeta é Abacuque, que significa aquele que abraça. Abacuque não era apenas um profeta, mas ele também era um dos cantores levíticos do templo. E é só isso que nós sabemos dele. Talvez por isso o livro todo tem um estilo muito parecido com o livro de Salmos. O livro de Abacuque tem uma beleza ímpar,
uma beleza diferente. Na opinião de alguns, esse livro tem o que a gente poderia dizer uma beleza extraordinária. Inclusive, conta-se que Benjamin Franklin leu Abacuque num círculo literário em Paris e isso teve uma repercussão tão positiva e ele foi tão elogiado que todas as pessoas ali presentes, unânimes, disseram que, assim, admirados, que nunca tinham ouvido falar dele antes. Estavam justamente admirados por isso. Como é que um livro tão rico, tão precioso na sua essência, tão bem escrito, não era conhecido deles naquele círculo literário. O nono profeta é Sofonias. Sofonias significa escondido em Jeová. Também sabemos muito pouco sobre Sofonias. Provavelmente ele era um príncipe da casa real de Judá. Quando nós iniciamos a leitura desse livro, o conteúdo chega a assustar, né? Porque são palavras assim muito pesadas da parte do Senhor. Mas ao final, ele traz o mais doce cântico de amor do Antigo Testamento. E nós vamos conferir isso ao longo dos nossos estudos, tá? Depois, chegamos ao profeta Ageu. Ageu significa festivo. Não sabemos nada sobre Ageu, além do fato de ele trabalhar em harmonia com Zacarias, o profeta. Provavelmente ele nasceu na Babilônia durante o período de cativeiro, já que ele é um profeta pós-cativeiro. Ageu profetizou por volta de 520 a.C., justamente na época em que o famoso filósofo chinês Confúcio estava no auge, no seu auge, e progredia muito na China naquela ocasião. Okay? Ele tinha uma tarefa específica que era estimular os judeus que haviam voltado do cativeiro babilônico para que eles voltassem ao trabalho da reconstrução do templo em Jerusalém, que estava parado e o povo meio desanimado. Então Deus levantou Ageu com essa missão. O penúltimo profeta é Zacarias. Significa Jeová se lembrou. Zacarias provavelmente também nasceu durante o cativeiro da Babilônia. Ele era sacerdote, profeta e um grande poeta, além de ser companheiro do Ageu, o profeta que nós acabamos de falar. A sua missão também era animar os desanimados que haviam voltado do cativeiro e que estavam empenhados na reconstrução do Templo de Jerusalém. Ele dizia ao povo para tirar os olhos das tristezas do presente, porque a situação ali era caótica, né? E então eles deveriam tirar os olhos das tristezas do presente e focar na glória do futuro que Deus já tinha preparado para eles. E ele fez isso durante um período de 3 anos. E finalmente, chegamos ao profeta Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento a registrar suas mensagens por escrito. Mas ele não escreveu nada sobre ele mesmo. Aliás, o nome de Malaquias só aparece uma vez no seu livro. Por isso, nós não temos nenhuma informação bíblica sobre a sua ascendência, sobre o seu chamado e nem mesmo sobre a sua vida pessoal. Porém, mais importante do que o mensageiro é a sua mensagem. E uma característica marcante da mensagem de Malaquias é o fato de ele ter uma mensagem dialógica, né? Ou seja, segue uma forma de um diálogo, uma conversa interativa, e isso torna o livro bem interessante. Enfim, esse é o panorama do que nós temos pela frente para a gente estudar e refletir nos nossos próximos vídeos, tá? Você vai perceber que cada livro é um diamante que vai sendo lapidado diante dos nossos olhos e a gente vai enxergando as verdades da palavra de Deus de um modo muito mais simples, diferente. E depois dessa série de reflexões, você nunca mais vai ver os livros dos profetas menores da mesma maneira. Você vai entender por que cada um deles foi escrito, como que a mensagem se encaixa tão bem no contexto dos nossos dias, tá? Então não perca, tá? Não perca nenhum dos vídeos. Deus tem lições preciosas para você através desses grandes profetas menores.
tá? Então eu te espero na próxima semana, quando nós vamos começar falando sobre o livro de Oséias, que trata sobre o adultério espiritual. Te espero. Até lá. Deus te abençoe.